Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Shanti Ishvara Shanti Namastê. Ah, Bem-vindos de volta às nossas aulas de domingo. Primeiro segmento, capítulo 14, verso 5. Nós estamos vendo o desdobramento, né, dos ensinamentos das três energias, né, as três gunas, que são o que são, né, são o que é também referido como Prakriti de Maya, no qual as três energias emergem, né? Então, nós sabemos que todo o universo Mithya é saguna, tudo que existe aqui é uma constituição a partir dos três gunas, a partir do Prakriti de Maya. A gente não pode evitar isso, né? E é bom que a gente se lembre e compreenda que tudo aqui contém uma porção das três gunas, tá? E as escrituras aqui e ali dizem que até mesmo Ishvara, tá? Ishvara é um brilho da consciência original, dessa senciência, né? Que produz uma inteligência absoluta em termos de Mithya e uma inteligência a respeito de sua própria natureza como Satya também. Então, é somente uma questão de proporções dessas três energias, e é bom a gente compreender também que até mesmo as rochas, as pedras, a argila, tudo tem também um pouco de Sattvaguna. Sattvaguna, Rajoguna, é tudo presente em todos os Namarupas do universo. Então, nós vimos ontem, para pegar um gancho aqui, né? Nós vimos que o Jivatma, né, que neste contexto aqui é apresentado como, como Ahamkara, e o Ahamkara foi muito bem definido como a consciência original refletida num corpo sutil, produzindo aquele Ahamkara, aquele Aham, eu sou, eu existo, né? Que é o reflexo que ocorre, o brilho que ocorre da consciência original no corpo sutil, tá? Então, este Ahamkara, dependendo do ângulo de nossa análise, ele é fundamentalmente matéria inerte, mas o Ahamkara, fundamentalmente, não é o meio refletor. O Ahamkara é o reflexo, né? E o reflexo, ele é ele não é realmente inerte, o reflexo é uma consciência refletida, cuja natureza é consciência original. Daí nós podemos compreender as declarações finais upanishádicas, né? Então, este Ahankara é Chetanan, ou senciente ou insenciente. Então, essa é uma confusão, Swami diz isso. Ahankara é senciente ou insenciente? Aí, mais uma vez, né, nós precisamos fazer essa distinção. Em sua natureza física, material, energética, ele intrinsecamente não é senciente, tá? Mas ele brilha com a senciência original, portanto, diversas escrituras nossas, principalmente aquelas de Shankaracharya, gostam de fazer a distinção entre a natureza material deste Ahankara, que são as três gunas, e a natureza consciência, que é o reflexo que ocorre. A consciência, o reflexo dessa consciência, de qualquer modo, ele vai ser influenciado pelas proporções dos gunas operando no corpo sutil, né? O exemplo de um espelho, se você tem um espelho, se o espelho é de péssima, você se olha no espelho, né, como os espelhos que a gente comprava na Índia,
e ali você se via ou muito gordo ou muito magro e alto, tá? Porque o reflexo ele não era fiel ao objeto refletido, né? Então, o reflexo da consciência, ele será tanto quanto mais fiel quanto, né, a qualidade deste meio refletor. E a qualidade do meio refletor é a natureza inerte, é a natureza, né, insenciente, que é o corpo sutil, que embora seja muito sutil, embora contenha mais Sattva-guna, ainda assim é matéria inerte. Então, o brilho é o que constitui ou configura, né, aquilo que nós chamamos o ahamkara, o aham, né, que infelizmente, quase que invariavelmente se identifica com o quê? Com o meio refletor. O que que é o meio refletor? É o complexo corpo-mente. Esse aham, ele quase que invariavelmente, 99,9999% se identifica com o meio refletor e por isso sofre o senso de finitude e limitação, né? Então, o nosso trabalho é compreender esses ensinamentos de tal modo que nós possamos transferir devidamente, eficazmente, esse senso de identificação ou de identidade do meio refletor para a consciência, né? A consciência refletida. Mas o primeiro passo é o quê? Eu estou identificado como corpo-mente, eu sei que eu tenho a mente, eu sei que a mente não é esse corpo físico, a mente eu chamo de consciência, existe uma confusão enorme, né, por aí, mas então eu quero trabalhar na minha mente, obtendo mais conhecimento. Mas aí nós sabemos que, fundamentalmente, as pessoas fazem isso sem compreender que elas dependem deste reflexo, portanto, o reflexo precisa ser purificado e ainda mais elas não têm a compreensão de que a real natureza delas é a consciência original, né? Essa consciência original, né? Ela é o que nós somos e ela só pode ser obtida, né, através do exercício deste reflexo, que é a consciência humana, desde que ele esteja refinado, sutilizado, o bastante para compreender os ensinamentos dos Upanishads. Tudo bem, Márcia? Portanto, nós precisamos diferenciar, nós vimos ontem, né, a nossa natureza saguna como a nossa natureza nirguna, né? Eu tenho dito ultimamente que o livro também possui duas naturezas, o saguna e o nirguna, né? Nirguna Atma e Saguna Atma, né? E Saguna Atma é a consciência refletida absolutamente sob o efeito da ignorância aham, corpo-mente, asmi, quando essa consciência refletida é firmemente identificada com o corpo-mente e o reflexo, a consciência humana, ela fala, eu sou essa consciência humana, e essa consciência humana é o máximo, né? E eu quero ir por aí buscando a realidade no mundo do campo esotérico, místico, científico, ok? Então, essa consciência refletida, ela é influenciada, né, pelas qualidades do meio refletor, as proporções dos gunas, mas ao mesmo tempo ela, desde que ela seja devidamente identificada com a sua natureza, consciência original, ela se torna livre das proporções o nível da dependência de uma determinada proporção dos gunas. Isso é importante. Por quê? Parece de novo uma certa contradição, mas não é. É porque, como nós dizemos, o conhecimento, uma vez obtido, assimilado, internalizado e devidamente retido, ele fica sempre presente. Uma vez a ficha cai e o indivíduo compreenda realmente o que ela é, esse conhecimento jamais é esquecido, tá? É um conhecimento direto, não é um conhecimento meramente informativo, tá? Então, uma vez que esse reflexo compreenda, né, claramente e firmemente a sua real natureza como consciência original, aí ele não vai querer controlar as proporções dos gunas operando no seu complexo corpo-mente, porque é impossível controlar.
os iogues por aí, eles fazem somente isso, um esforço de controlar as proporções dos gunas, muito embora eles nem devam saber disso, eles querem manipular as proporções dos três gunas de modo a ter essa experiência, né, de bem-aventurança, de samadhi, que é um reflexo numa mente mais satívica, bem silenciosa, bem contemplativa, bem reflexiva, né? Então, sem eles saberem, eles estão querendo o quê? Eles estão querendo controlar a sua experiência, controlar os gunas, né? Mas nós do Vedanta dizemos que é inútil tentar controlar os gunas, porque essas proporções elas se modificam além do nosso controle. Nós não temos controle realmente, tá? Elas pertencem a Ishvara, o sistema Ishvara, digamos assim, mas nós temos o livre-arbítrio, a capacidade, né, de trabalhar para cultivar e desenvolver mais Sattva Guna e menos, né, Rajoguna e Tamoguna, tá? Então, esse é o nosso trabalho, é melhorar a nossa condição mental para que a gente tenha uma mente mais reflexiva, no sentido de refletir, e ao mesmo tempo refletir Sattvaguna, para que esse reflexo mais puro possa compreender melhor esses ensinamentos através das reflexões e contemplações. Sim, Mariné? Professor, eu tive uma experiência e, e, e no final fiquei numa grande dúvida. Eu gostaria de, se eu não explicasse. Eu estava parada numa esquina muito movimentada aqui em São Paulo, né, na Vila Mariana. E aquele movimento todo de carro, farol, ônibus, gente atravessando. Não, eu sempre fico nervosa naquela esquina, porque é muito. E eu estava lá esperando uma amiga que ia passar para me dar carona, eu não podia sair dali. Então eu já estava lá já uns minutos, acho que uns, sei lá, uns minutos. E aquele movimento começou a me deixar, como se diz, nervosa. Aí eu comecei a olhar o movimento, tá? E aí veio a entender de segundo a segundo tudo se modificando, e aí eu trouxe para os ensinamentos, aliás, eu levei os ensinamentos do Vedanta, né? Então eu comecei a olhar com outro olhar aquele movimento. Tudo andando, e de repente eu me vi como único ponto fixo, observando tudo aquilo, né? Daí eu comecei a avaliar meu pensamento, né? O que é que eu comecei, né, a ver o que é isso. Aí eu fiquei observando e aí falei, bom, eu sou esse fixo, ponto fixo, e o resto tudo mudando. E foi assim, como é que eu vou falar? Na hora me deu assim, falei, sabe assim, ó, eu sou. Então, aí, isso, lógico, ainda é dentro do ensinamento, né, como a gente falou agora da consciência humana, isso já é o, como é que se diz, uma compreensão que vai sendo registrado, então de pouco em pouco esses ensinamentos brotam assim, é, não que seja não, mas vai acontecendo isso, né? Esses clarões, Exatamente. assim. Exatamente, essa é uma experiência muito boa, muito válida, é aquele tipo do haha, haha, né? Aqueles hahás, como a gente diz, são aqueles hahás, né? O autorreconhecimento se estabelece através de pequenos hahás até que chegue o último haha, tá? Então, quem sabe esse foi o seu último haha, porque se você se deu conta que você era o princípio, né, absolutamente imóvel, né, a carta que não se modifica, observando todo o movimento, e se você realmente não ficou presa na experiência, mas ficou mais focada na compreensão de que sim, as escrituras têm razão, porque agora eu estou tendo até algumas experiências que validam as escrituras, né? Você já ouviu falar daquela analogia muito bonita em termos científicos, que é o olho do ciclone, né? O olho do ciclone.
Já ouviu falar? O furacão faz assim, tem um buraco no meio. O buraco é chamado olho do ciclone, né? O olho do ciclone, cientistas, né, pilotos, conseguiram entrar e viram que é uma dimensão diferente, porque ali nada se move, entendeu? Então, então existe essa analogia e esse provérbio diz, seja como no ar, no olho do ciclone, entendeu? Tudo está se movendo, o caos danado, e você é o Purusha, a consciência observadora que não se move, mas que testemunha o movimento de tudo que existe em mídia. É uma compreensão muito bacana, uma experiência bacana, tá? E é um haha importante, tá? E é por aí mesmo, tá, Mariné? Obrigado por compartilhar. Obrigada, professor, por todos os ensinamentos e muito obrigada. Então, nós temos essas duas naturezas, Saguna e Nirguna, o Ahankara também, né? Ishvara também, Jagata também. Jagata tem, mas é menos tangível, porque a natureza superior do mundo inerte, dos objetos inertes, ela não pode ser validada ou verificada através da consciência refletida, porque os objetos inertes não refletem a consciência original, produzindo uma senciência vegetal ou animal, né? Ele não tem sattva guna suficiente para isso, né? Então, esses seres inertes do mundo mineral, eles ainda assim eles também têm uma natureza nirguna, por quê? Como a gente verifica isso? Porque eles existem. A existência e a consciência são os dois lados da mesma moeda, tá? Então, nós verificamos a natureza nirguna, até mesmo no reino mineral, por quê? Porque eles também possuem a existência de Brahman, tá? Krishna quer apontar que Ahankara é a natureza inferior e a sua individualidade a sua individualidade e a consciência da natureza superior. Isso a gente já viu. Então, nós vimos o que é mais importante aqui é que o Ahankara é muito suscetível à dor do samsara, né? O Ahankara, ele sofre a dor do samsara, mas é importante que a gente lembre sempre, o Ahankara, sob efeito desta ignorância, Aham, corpo, mente, asmi, ele sofre a dor do samsara, tá? A existência, né? A experiência humana se torna um fardo, né? Por quê? Por causa da identificação equivocada com a sua natureza finita, limitada e mortal, né? Então, ele sofre. E a única maneira da gente resolver o problema da dor do samsara, nós sabemos qual é, né? Removendo esta ignorância cósmica universal, transferindo nosso senso de identidade do corpo, mente e sentidos para Purusha, a consciência, assim dita a minha real natureza ou a minha natureza superior. Por isso é dito aqui e ali que o Ahamkara, sob efeito desta ignorância, ele vive doente. Aqui o Swami colocou no texto original do Swami, fala sobre poison, ou veneno, né? Então, o Ahamkara, ele está intoxicado por esta ignorância cósmica, Aham, corpo, mente, Asmi, tá? Krishna quer apontar que o Ahamkara está profundamente adoecido devido a essa toxina, esse vírus da ignorância cósmica, essa ignorância a respeito da identidade, isso é o problema mais fundamental que nenhum ser humano aborda, tá? Eles tentam resolver e abordar o problema, né, desta condição humana através da busca pelo controle, né, de nossas experiências, né? Isso porque a nossa natureza saguna, ela contém os três gunas, são com atributos sempre se modificando, né? E sempre se movendo.
E essa ignorância, a identificação com os gunas, as configurações gunas, as configurações dos objetos que eu desejo e o esforço de querer obter o que eu desejo, evitar o que eu indesejo, né, são responsáveis pela doença do samsara. Eu estou editando aqui, porque essa palavra veneno, né, ela é um pouco menos compreensível, né, desse modo. E Krishna quer falar sobre os diversos gunas do Jivatma, do Ahamkara, né? Portanto, sobre a natureza de cada guna, Krishna vai falar. E como cada guna prende uma pessoa, amarra uma pessoa, e quais são as indicações da predominância de cada um desses gunas no nosso corpo, mente e sentidos, na nossa personalidade, no nosso caráter, né? Então, as indicações, nós precisamos ver uma indicação. A minha natureza é mais tamásica, é mais rajásica ou é mais satírica, né? Então, nós vamos receber aqui do Swami, do Krishna Guru, algumas indicações, né? Nós temos já o mokshômetro e nós temos aqui o gunômetro para ver, né, medir qual guna, né, nos influencia e nos domina mais, e nos amarra mais do que os outros, né? Então, essa marra, essa corda que nos prende, né? As nossas experiências, nossas vasanas, são indicações, né, de uma presença excessiva de um dos três. Se eles não estiverem em equilíbrio, as cordas se manifestam. Se os três gunas estiverem em equilíbrio, as cordas não se transformam numa corda. Mas se eles não estiverem em equilíbrio, aí nós temos uma corda que amarra o indivíduo, entendeu? Ao samsara. Então, essa corda, né, esses gunas não em equilíbrio, eles têm consequências que é a amarração, a escravidão. Tudo isso Krishna vai nos explicar. Por isso que este capítulo do Gita é chamado Guna Traya Vibhaga Yoga, né? Então, a Guna Traya Vibhaga, as três guna Vibhaga Yoga, né? A discriminação entre os três gunas, os três atributos dos três gunas. Então, os gunas, eles são, né, os atributos do Prakriti de Maya. Cada um desses gunas, eles representam determinados atributos que se misturam com os outros dois gunas, configurando um corpo, mente e sentidos, uma personalidade que é mais tendenciosamente satívica, rajásica ou tamásica. Então, a dominação desses gunas, mais claramente a gente vai ver se eles não estiverem em equilíbrio, o indivíduo permanece preso no samsara. Amarra ou prende o indivíduo. A palavra guna tem dois significados. Uma delas é atributos ou propriedades. A mais fundamental é a energia. A outra são os atributos referentes a cada um dessas energias, e o outro é os atributos e essas energias que se tornam uma corda ou um grilhão, né, que nos prende no samsara. Então, o que que é o samsara e o que que é estar preso no samsara? É simplesmente estar preso aos meus raga divesha, ao meu gosto e desgosto, quereres e não quereres, tá? Então, quando eu tenho os meus desejos e aversões e eles movem a minha vida, né, me tornando uma pessoa mais rajásica, mais satívica ou mais tamásica, né, eu vou ficar preso no querer um ambiente um tanto quanto mais propício ao exercício daquela personalidade mais rajásica, mais tamásica, mais satívica, tá? Então a gente vai ver tudo isso. Então, uma pessoa mais satívica, naturalmente, não gosta de ver na esquina daquela rua ali de São Paulo, né, Santa Maria, onde a Mariné estava em pé, né? Porque é um ambiente extremamente rajásico, né? Extremamente rajásico. Nem, sem levar em consideração o risco de perder o celular também, provavelmente, né? Mas cada um de nós, né, vamos ficar mais ou menos dependendo do ambiente compatível
como a predominância do nosso guna principal, tá? Do mesmo modo, uma pessoa satívica, ela quer saber de quê? Natureza, paz, né? Um ambiente que permita a ela uma solidão gostosa, a contemplação, o estudo, né? Enquanto que uma vez ela perca tudo isso, né? Se ela é tirada daquele ambiente, ou, né? Aí o indivíduo talvez sofra, porque ela depende de um ambiente, de um meio ambiente mais sativo. É tudo questão de dependência do ambiente mais propício ao meu guna predominante, tá? E tamásico também. Ele vai ficar preso num ambiente que seja mais tamásico, né? Então, ele não, se alguém chega, né, e diz assim, ah, tá, vamos aí, chegamos em 5, vamos fazer uma festinha, vamos fazer isso, eu trouxe, né, alguma coisa. Oh, não, eu estou tão bem sozinho, né, não quero fazer nada não, vocês me desculpem. Aí dá uma desculpa, né, porque ela está presa naquele ambiente mais tamásico, né. Então, qual é a solução? A solução é transcender, é desenvolver uma personalidade o tanto quanto possível mais equilibrada, não com um excesso muito grande de Sattvaguna que te prenda, mas um equilíbrio bom, né? De tal modo que esse Sattvaguna possa servir o propósito de nos propiciar o autoconhecimento, né? Nos velhos tempos, eu costumava dizer que é impossível você manter uma mente totalmente satívica, porque as energias se modificam de momento a momento, mas que a gente precisa de uma predominância, em modo geral, né? Mas a gente precisa de crescer em Sattva-guna e no momento, às vezes, Marinéia, de um excesso de Sattva-guna, eu costumava falar isso em inglês antes de eu vir para o Brasil e começar a ensinar em português. É um momento de extrema predominância de Sattva-guna, uma de Sattva-guna, é naqueles momentos, às vezes, que o haha ocorre, quando a gente menos espera, né? E depois não é que a sua mente permanece ainda assim naquela mesma proporção de Sattva-guna, mas aquela clareza daquele momento permitiu aquele haha que resolveu o problema da identificação equivocada, aham, corpo, mente, asmi, aham, gunas, trigunas, asmi, né? Então, nós precisamos de transcender, assim por dizer, né, essas amarras que os três gunas, né, impõem sobre a nossa liberdade, né? A liberdade de quê? De viver não sob a tirania dos gunas, né? Do que eles querem, do que eles demandam, né? Veremos brevemente as expressões de cada guna, né? As características de cada guna. No momento da criação, na Prakriti original, na matéria, todos os três gunas estão lá. Então, no momento que a Prakriti de Maya desperta e a Prakriti, né, surge, ele é dito que os três gunas estão em equilíbrio, mas isso, em teoria, né, é um momento de singularidade antes do Big Bang, né, numa linguagem científica, antes dessa projeção ou desta evolução, no momento em que existe somente Maya, antes que Ishvara, Jiva e Jagata venham à superfície, né, se manifestem, né? Então, no início, no Prakriti, existe um equilíbrio. Mas antes que a criação surja, na condição do Pralaya, esses três gunas eles ficam adormecidos devido a esse equilíbrio. Samyam significa equilíbrio. No estado de equilíbrio não existe criação. E quando chega o momento da criação, os gunas são perturbados. As proporções são perturbadas. A criação tem três gunas, tudo bem, mas não em em condições equilibradas. E, naturalmente, é assim que deve ser, né?
O nosso sistema prânico depende de muito Rajoguna, por exemplo, entendeu? A nossa faculdade intelectual, cognitiva, depende de quê? Muito Sattvaguna, naturalmente, né? Então, o nosso corpo físico depende de muito Tamoguna, né? Operado por um sistema prânico saudável, que é muito Rajoguna. Então, você tem Rajoguna, Tamoguna e Sattvaguna, né? Mas em estados desequilibrados, essas proporções variam, né? E isso pode se tornar um problema. Então, no que tange o ser humano, o jiva humano, né, o Ahamkara, a gente não sabe de nada disso, a gente nunca ouviu falar de nada disso. A gente sabe que de vez em quando a gente está todo agitado, sabe que de vez em quando a gente está meio deprê, né? E sabe que de vez em quando a gente tem uns momentos de clareza, né, de cognitiva e de paz interior muito grande também, né? Mas a gente não entende esses mecanismos em geral, né? Então aqui temos o Krishna Guru explicando esses gatilhos, né? Nos seres humanos, os gunas se expressam diferente, os três gunas diferentemente em suas proporções em cada um de nós. Então, Sattva Guna, ele condiciona o caráter ou a natureza do indivíduo, ele é predominantemente mais interessado no conhecimento, tá? É uma pessoa predominantemente mais voltado, mais interessada no conhecimento. Ah, mas existe conhecimento e conhecimento. Sim, não, nós estamos falando principalmente de conhecimentos elevados, digamos assim. O conhecimento mais elevado é o autoconhecimento. Por trás, atrás do autoconhecimento é o conhecimento védico que revela a natureza desta ordem Mitya, né? Então, esse é um conhecimento espiritual, o conhecimento de Satya e Mitya, que requer uma personalidade mais satívica, predominantemente interessada em conhecimento espiritual, né? Mas até mesmo os cientistas, eles precisam de mais laguna, porque eles precisam de uma capacidade cognitiva, intelectual, né, muita clareza, né, com muita inteligência, né? Os cientistas, tantos desses cientistas são extremamente inteligentes, com QI muito elevado, né? Mas ainda assim, eles são extroversos, né? Aquele Sattvaguna, ele não se traduz em conhecimento espiritual, porque eles estão interessados no mundo fenomenal objetivo, os fenômenos de Mitya, né? Então, essa pessoa mais interessada em conhecimento era uma pessoa com mais Sattvaguna e ela fica sedenta por mais e mais conhecimento. Então, de novo, a gente tem que ver, né? Então, tudo bem. Será que eu sou realmente o retrato falado deste exemplo aqui? Né? Então a gente tem que ver com toda honestidade, né? Não, eu gosto de conhecimento, gosto muito de conhecimento, mas eu gosto muito também de outras experiências, né? E em algumas delas muito sansáricas também, né? E eu gosto às vezes de muita ação também, né? E às vezes eu tenho dias que eu gosto de muita preguiça também, né? Então a gente tem que fazer um inventário, né? Honesto, né? Nós temos essas três energias assumindo, né, a predominância de nossas personalidades, de modo geral. De novo, essa predominância do Sattva Guna, ela, ela serve para produzir um momento de concentração de Sattva, de modo que eu possa, né, mergulhar no meu Nididhyasana, né, durante aquele momento. Então, uma das coisas importantes da gente compreender é quando nós fazemos as nossas sadhanas vedânticas e a nossa mente é mais clara, mais silenciosa, mais contemplativa, mais satívica, mais reflexiva, esses são os momentos que a gente não pode desperdiçar correndo para o samsara para curtir o mundo das experiências mundanas, tá? A gente tem que usar essa predominância de Sattva Guna para assimilar mais e mais
esses ensinamentos, tá? Me faz lembrar de novo a minha interação na época lá no início dos anos 90 com o Papaji, né, que as pessoas tinham alguns momentos de cognição a respeito daquilo que é a única realidade por trás da mente, do intelecto, né? E, e as pessoas diziam, entendi, agora pá, o ahá bateu, agora eu entendi, eu sou a consciência, eu sou Brahman, isso e aquilo. Aí a pessoa ficava toda excitada, né? Porque, muito embora aquela, aquela sacada, aquela compreensão tenha ocorrido, mas a pessoa não tem maturidade suficiente. São duas coisas, né? Algumas pessoas têm maturidade, mas não têm um intelecto muito satívico, brilhante, né? Mas existem aquelas pessoas que têm um intelecto mais satívico, brilhante, mas não têm a maturidade, né? Então, as pessoas, elas tinham aqueles rahas moments, aí ficavam lá, e os outros cheios de inveja, babando de inveja, ia lá, colocava a pessoa no pedestal, deixa eu tomar café, vem almoçar comigo, vem me visitar na minha casa, me conta o que que você aprendeu, qual foi a sua realização. E aí, quando vê a pessoa estava na linguagem do Swami Swami não, Papaji, a pessoa estava celebrando aquele haha moment, né, não? Abrindo garrafa de champanhe e fazendo festa com os seus amigos, né? Então não é por aí, né? Não é por aí, porque aí o ego alterado, né, o ego disfuncional, ele vai se nutrir de modo incrível, né? E a pessoa vai ficar desiludida. E eles voltavam para o Papadia depois de alguns dias, dizendo: "Oh, Papadia, eu perdi." Ele dizia: "Lógico, você saiu correndo para os bares e as discotecas para celebrar, né, aquele momento." Então, qual é o meu caso? Em seu caso, no caso dessa pessoa interessada no conhecimento, o Jnana Indriya, são os cinco órgãos sensoriais do conhecimento, eles estão muito ativos, altamente ativados, né? O intelecto, né? Nós temos os órgãos do conhecimento e os órgãos da experiência, tá? Os órgãos do conhecimento a gente obtém através dos cinco canais sensoriais, mas a gente canaliza eles não com foco na experiência sensorial, mas na força de extrair compreensão cognitiva deste contato através dos cinco canais sensoriais. Então, nós temos o Jnana Indriyas, é aquilo que a gente faz aqui cognitivamente, usando os canais sensoriais e a mente, e também os instrumentos, né, sensoriais, que é o Karma Indriyas, que também nos permite as experiências sem as quais a gente não pode fazer essa conversão em conhecimento, né? Então, esse conhecimento, esse desejo, esse Indriya é muito mais ativado, muito mais refinado nas pessoas com uma tendência mais satírica. E a pessoa mais rajásica, né, predominada por um excesso de raja, né, ele está mais focado, mais desenvolvido, né, o que nos karma pradana, no karma indriyas, tá? Karma indriyas são o quê? São os instrumentos de ação. Ele será karma padrana, predominante ativo, orientado à atividade. Então, Jnana Indriyas, órgãos sensoriais do conhecimento, são geralmente passivos e contemplativos, meditativos. Não me pergunte, só me diz, não me pergunte o que são Jnana Indriyas, eu já expliquei para você, tá? São os órgãos que nos permitem converter os dados obtidos através dos canais sensoriais e convertê-los em sabedoria ou conhecimento, tá? Então, os Jnana são os olhos, ouvido, nariz, e o intelecto analítico, o intelecto contemplativo, pensante, o intelecto muito bem dominativo, discernante, o que vamos seja, ele é muito ativo. Uma pessoa rajásica, ela é karma pradana, predominantemente ela quer ação e experiência.
os karmindriyas, os órgãos da ação serão ativos. Então, são aquelas pessoas que estão sempre em ação. Que tipo de ação? Né? Ou elas estão andando para lá e para cá, ou elas estão falando muito, né? Fala, 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 fala. Então, tudo isso é uma indicação de muito karma, muito rajoguna, né? Que nos torna propenso a atividades kármicas, né? De ações e experiências, né? Atividade. E essa atividade, ela fundamentalmente ela é verbal e física, tá? Verbal e física. Mas às vezes ela se manifesta também no plano intelectual, porque tem pessoas, aquelas pessoas que a gente diz que às vezes elas são cabeção, elas não param, elas são rajásicas, mas são aqui, entendeu? Elas ficam, só, entendeu? Fazendo, tentando diminuir, mas fazem cada confusão incrível. Eu conheço algumas pessoas assim, tá? Então, é uma pessoa rajásica, tem sattva-guna, e ela não consegue parar de pensar, né, em alguma coisa. Uma pessoa com essa tendência da fala excessiva nunca consegue ficar em silêncio, ela vai sofrer muito com o silêncio. Se ela for morar numa roça, numa chácara onde existe paz, silêncio, ela vai sofrer. Ela vai acabar falando sem parar. Em qualquer grupo você vê pessoas assim. E você vê outras pessoas que onde tem muito tititi, elas se afastam, né? Onde tem muita fala, elas se afastam. Então, tem algumas pessoas que ficam mais quietas e evitam aquele ambiente muito congestionado, não do trânsito de São Paulo, mas do tititi, da fala, do murmúrio que existe entre tantas pessoas. Então, uma é predominantemente falante e a outra é predominantemente mais silenciosa. Para algumas pessoas, não poder falar durante a aula é um problema, né? Por isso também que a gente tem que permitir, né, que vocês, de vez em quando, digam alguma coisa. Existem diversos benefícios também de vocês interromperem a aula, né, com algumas questões realmente relevantes. Ok. Então, uma pessoa na sala de aula lá do Swami, ela não pode falar, né? Mas ainda assim, o Rajoguna, se não se manifesta na fala, se manifesta no corpo, né? A mão e as pernas vão se mover o tempo todo, a pessoa vai tocar no cabelo o tempo todo, a pessoa vai ligar e desligar o vídeo o tempo todo, entendeu? Vai ter sempre alguma atividade, seja ela, tudo vendo da mente, naturalmente, mental, física ou verbal, tá? Aquela inquietação. Então, as pessoas lá na sala, no satsang, nas classes do Swami, elas não conseguem parar as mãos ou as pernas ficam balançando e tremendo o tempo todo. Portanto, Vaka, Pani, Pada, Paio, Upasta, os órgãos da fala, as mãos, as pernas, os órgãos de excreção, os órgãos de reprodução, né? Respectivamente, por trás disso, os pancha pranas, 5 áreas vitais, as energias são altamente ativas. Então, ele deu um quadro aqui dos pranas, né? E do nosso corpo, mente, e sentidos, né? Em sua natureza ativa, né? Os órgãos dos sentidos, eles são receptores, mas eles são também os atores, né? É através desses órgãos dos sentidos, né? A fala, as mãos, as pernas, o tato e todas as funções que se desenvolvem a partir disso, né? Elas são os nossos órgãos, né? A partir dos quais nós respondemos aos estímulos do campo, né? Isso movido pelos pranas, os 5 áreas vitais. Então, tudo isso aqui requer muito Rajoguna,
né? A gente precisa de Rajoguna. Mas aí, de vez em quando, tem algumas pessoas, como o Ramana Maharaj, que ele não precisou nem de prana, né? Ele entrava em samadhi e permanecia lá por dias e dias, semanas e meses, sem comer nada, sem beber nada, tá? Totalmente suspenso, digamos assim, né? Sem nenhuma respiração ou quase nenhuma. Isso é possível. Os yogis, eles aqui e ali, eles entram nesses estados que são verificáveis por aqueles ao seu redor, né? Na história do Ramana, foi um sábio, um sage, um sadhu, né? Muito puro, né? E sábio. Ele teve a visão deste saduzinho, né? Porque o Ramana era muito jovem, 17, 18, 19. Ele teve a visão desse garoto numa caverna. E aí ele foi lá. E ele que salvou as pernas do Ramana, porque ele estava tão absorvido neste estado, no qual nem mesmo os pranas operavam mais, que os insetos estavam comendo as suas pernas. Sattvaguna é Yana Pradana. Rajoguna dá uma personalidade Karma Pradana, uma personalidade predominada pela ação e a personalidade predominada por estudo e contemplação, conhecimento. Estudo, contemplação e conhecimento. Tamoguna será a supressão desses dois. Então, nós temos essas duas energias, né? Sattva, Raja. Aí, quando entra o Tamoguna, aqui, na, na descrição de nossas escrituras, apresentado pelo Swamiji, ele diz que o Tamoguna, ele funciona como que suprimindo Sattvaguna e Rajoguna. De modo tal que nem os órgãos do conhecimento, nem os órgãos da ação estarão muito ativos, tá? E a gente precisa desta predominância enorme de Tamoguna para a gente ter um bom sono de noite, né? Todos os gunas são importantes, né? Quando a gente tem, né, um estado de saúde equilibrado, né, que é quase impossível nos dias de hoje, né? Então a gente não tem tanto problema e a gente não precisaria necessariamente estar tão amarrado ou dependente desses gunas, porque cada um serve o seu propósito em seu devido momento. A inércia estará lá, a supressão estará lá, a preguiça estará lá. Se você estudar Sattva e Rajas Tamas, você facilmente descobrir que Tamas é a supressão de ambos, tá? Samba é a supressão de ambos. Então eu costumava especulativamente dizer, brincando, né? Puxando a perna de Ishvara, dizendo assim, pô, por que que se criou o Jivatma, né, com um corpo sutil, com tanta proporção de tamoguna, que cria este véu da ignorância, né? O famoso é colocado como o véu da ignorância, né? É como se fosse uma cortina que impede que nós possamos ver, compreender a real natureza da realidade, a real natureza deste ser que nós somos, né? Então, eu costumava brincar dizendo, por que que você não criou, né, um ser humano neste planeta com mais proporção, né, de Sattvaguna? E, e, e eu costumava especulativamente dizer que eu só posso imaginar, né, especulativamente, uma fantasia, de que é importante as três energias estarem presentes, porque se nós não tivéssemos tamoguna suficiente, de repente esta entidade individual não fosse sustentável, tá? Porque o corpo e a mente é um organismo único, é integrado, né? Então a mente precisa mais de satvaguna, o corpo físico precisa de mais tamoguna. Como eles são integrados, né? Nós experimentamos as três energias tanto no corpo físico como no corpo sutil, né? Então, parece ser o preço a pagar para haver um nascimento num corpo físico. Ishvara não precisa de corpo físico, então ele é essa entidade
sem um corpo físico que brilha somente como o conhecimento supremo, tá? Mas no momento que você quer densificar essas energias para criar um corpo físico, digamos assim, a Ishvara se torna um avatara. Aí, como avatara, ele não é realmente onisciente, simbolicamente é, né? Porque aqui nós estamos vendo no Bhagavad Gita, Krishna falando, né, como Ishvara, como o onisciente, aquilo que tem conhecimento de tudo, né? Mas, em realidade, uma pessoa encarnada, ela já não tem a mesma onisciência da inteligência suprema do Lord Ishvara, né? Então, nós temos Tamopuna, que nos dá essa estrutura física, nós temos o sistema prânico, né, que sustenta, através desses ares vitais desenhados inteligentemente, né, as nossas funções fisiológicas. Então, e nós temos o corpo sutil, no qual a nossa capacidade cognitiva e intelectual se manifesta, né? Então, é com pouco, é com aquela quantidade de sattva guna à nossa disposição que nós temos que arregaçar a manga das camisas, as mangas da camisa, e cultivar um pouco mais de sattva guna, entendeu? E você vai cultivar como? É, as escrituras nos dizem que tamoguna você não pode converter diretamente em sattva guna. Você tem que converter rajoguna em sattva guna, né? Então, tamoguna é um princípio que suprime as outras, tá? Então, você tem que simplesmente, através do desenvolvimento de mais sattva guna, você vai reverter aquela supressão de rajoguna e sattva guna. Então, essa pessoa ativa, orientada ao conhecimento, é sempre intelectualmente ativa, analisando, pensando, levantando hipóteses, não? Especulando, né? Teorizando, tentando compreender coisas que você não encontra no AI ou nem mesmo aqui ou ali nas escrituras. Os intelectuais vivem nesse próprio mundo seus de teorias, né? Análises, ideias, hipóteses, né? Eles nem mesmo, eles não mesmo se dão conta do tempo, eles perdem a noção do tempo. Portanto, a Satyavaguna dominância se expressa na forma de Nivritti Pradhana. É uma tendência a se introspectar, né? Se tornar, né, contemplativo, reflexivo. O indivíduo ele quer, né, se retrair, ele quer reclusão, né? Ele quer uma solitude que permita a ele voltar-se para dentro. Voltar-se para dentro é uma palavra meio estranha, né? A gente ouve isso já desde o início em todos os círculos espirituais. Ele se torna uma pessoa contemplativa, introspectiva. Por outro lado, quando o indivíduo é rajásico, Rajoguna é dominante, a pessoa será altamente voltada para a extroversão, para a ação, para a interação no mundo das pessoas, das coisas e dos eventos. Então, um tem uma tendência de introspectar e o outro tem uma tendência para fora de extroversão, né? É por isso que a gente tem que compreender as nossas tendências naturais para viver neste mundo. Por exemplo, suponhamos que uma pessoa seja de natureza mais rajásica, né? Então, ela não pode pensar assim, não, eu tenho que, né, viver de acordo com a minha natureza gúnica. Eu tenho mais rajas, né? Então, eu tenho que desenvolver a minha profissão, né? Considerando que eu preciso de interagir mais e ativar e viver uma vida mais ativa, profissionalmente falando. Enquanto que uma pessoa mais atívica, ela seria uma violência para ela entrar no mundo do trabalho e procurar uma atividade muito ativa. Ela vai procurar o quê? Uma atividade de pesquisa, tá? De estudo, tá? De laboratórios, né? São duas naturezas. A gente tem que identificar
essas duas, né? A gente não precisa, né, de identificar a predominância de tamoguna, porque o tamoguna não quer nem trabalhar mesmo, não quer saber de profissão, não quer saber de nada. Então, essa pessoa extremamente pensante, contemplativa, reflexiva, introspectiva, ela não gosta de se relacionar muito com o mundo externo, dos samsares, dos objetos, porque cada um dessas interações, desses relacionamentos, né, de transação, ele vai afetar a mente, que o indivíduo ele quer usar a mente mais satívica para contemplar, meditar, introspectar, investigar sua própria natureza, né? Então é a tendência natural do indivíduo, né? E a gente tem que identificar isso. Isso é o gonômetro, né? O gonômetro, o modo qual nós podemos determinar as tendências que nos dominam, né? Através do nosso estilo de vida. Você entende, Márcia? Cada relacionamento ou interação, ela irá impactar a mente, irá extrovertir a mente, enquanto que a mente satívica, sendo mais voltada para dentro, assim por dizer, ela não gosta de sanga, ela não gosta de associações, a menos que absolutamente necessárias. Sanga significa associação, transações com pessoas e situações de vida. Ela preferivelmente não gosta disso, mas esse não gostar não pode se tornar muito vinculativo, porque senão é uma outra corda que nos amarra aos nossos gostos e desgostos. Portanto, essa pessoa é a Sangha Pradhana, ela é predominada a não associação, enquanto que uma pessoa rajásica, ela ama se voltar para fora, se interagir, socializar, né? E etc. Falar, falar, entre outras coisas. Swami cita um exemplo, se você for para um acampamento Vedanta. O acampamento Vedanta Camping, Camp, é porque no passado esses cursos de Vedanta, esses seminários de Vedanta, eles eram muito frequentemente feitos na natureza e as pessoas levavam, como é que se diz? Tenda de acampamento? É tenda? Barraca. Barraca de acampamento, e ficavam todos lá na natureza. Eles montavam, né, proteção da chuva, né, e centenas de pessoas, né, e o Guruji fazendo um campo de Vedanta, né? O Shimayananda que fazia muito esse estilo ainda. Agora, isso talvez tenha já mudado muito, né? Então, só me fala, quando você vê as pessoas participando de um Vedanta Camp, você vai ver que uma pessoa adora estar lá dentro da aula, enquanto outras pessoas, elas querem o sanga, elas querem os intervalos para ficar no tititi, 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 né? Elas querem conversar, perguntar, saber da outra pessoa, interagir. O que faz a diferença é que uma é Sattva Pradhana e a outra é Raja Pradhana. Uma é interessada na não associação, na não distração, e a outra é interessada na associação, na interação e nas distrações. Isso me lembra uma passagem, de novo, no meu período lá em Lucknow com o Papaji. Nós tínhamos satsangs quase que diariamente, e eram satsangs que criavam uma atmosfera satívica muito forte, né? O Papaji é um clássico exemplo de um Shaktipati Guru, aquele que gera, produz muita energia, a presença dele, e coloca as pessoas mais em silêncio, mais desenvolvem uma mente mais satívica, né? E eu tinha essa tendência, né, pelo silêncio, por essa contemplação, por aquilo que o Guru estava dizendo. Quando acabava o satsang, o Swami não, o Papaji saía pela porta mais próxima com o pessoal dele
E aí as pessoas já dentro da sala de satsang começavam com tititi, 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 e eu falava, meu Deus, saiam todos, deixa eu aqui na minha paz, entendeu? E aí as pessoas saíam, né? E eu ficava lá sentado e ficava pensando, mas por que que as pessoas pulam num ambiente tão maravilhoso como esse para o tititi e eram as conversas mais sansáricas e relevantes possível, enquanto que o guru estava lá falando sobre a natureza do ser como consciência, né? Então agora eu compreendo, tudo isso é uma formação dos gunas, a predominância dos gunas, né? E a gente vê isso até nos nossos seminários presenciais, fica bem claro isso. Então é isso, queridos, a gente vai fazer uma pausa de 10. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Om Ishvara Namaste.